Graças a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 1. Glória a Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, o versículo de número 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Quero, mais uma vez, expressar os meus sinceros agradecimentos, em primeiro lugar, ao meu bondoso Deus. Quero deixar os meus agradecimentos ao nobre companheiro, pastor presidente, pastor Hebron, desta magna igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando o seu ministério, estendendo a tenda ministerial dos projetos a qual o Senhor já tem colocado em seu coração. Quero deixar os meus agradecimentos ao pastor Tiago, coordenador discipulado. Nosso muito obrigado pelo carinho também, pela receptividade. Louvar a Deus pela vida do vice-presidente, Deniberto. Deus abençoe nosso querido pastor. E também os nossos agradecimentos a todo o corpo de obreiros aqui da Assembleia de Deus, cidade de Sara. Deus continue abençoando os vossos corações. Louvar a Deus pela vida das esposas, dos nossos pastores. Deus continue abençoando a pastora Cleone e também a esposa do pastor Tiago, a irmã Suelen. Deus abençoe nossas irmãs. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Meus amados, a Bíblia Sagrada, ela é mais antiga do que as pirâmides do Egito e é mais atualizada do que o jornal, do que o Fantástico. A Bíblia Sagrada, como disse Napoleão Bonaparte, não é apenas um livro, senão a inspiração do próprio Deus, dotada de uma força que vence a tantos e a quantos que se lhe opõem. A palavra do Senhor, ela é como martelo que esmiuça a penha. Por isso que o Senhor nos diz em João capítulo 17, versículo 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia Sagrada, meus amados, ela é o livro supremo da divindade. Se você quer conhecer quem é Deus, basta você se deleitar na palavra do Senhor. Basta você meditar nesta palavra, conforme está escrito no livro dos Salmos, de número 1, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Salmo de número 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a
tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia, ela não precisa passar por emendas constitucionais, porque a palavra do Senhor nos diz: passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra do Senhor permanece intacta. A palavra de Deus, aleluia, o Senhor está nela para cumpri-la. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, e diante desse texto bíblico, Hebreus capítulo de número 1, a palavra do Senhor nos diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Nós podemos perceber aqui duas revelações de Deus. A primeira revelação de Deus foi a revelação verbal. Deus sempre bradou, Deus sempre falou, do livro do Gênesis até o último livro, que é o livro do Apocalipse. A Bíblia contém 66 livros, está dividido em duas partes. Antigo Testamento contém 39 livros, desde o livro do Gênesis até o último livro, que é o livro de Malaquias. No Antigo Testamento, Deus, Ele sempre se comunica, se relaciona com os profetas, os juízes, os reis. Deus sempre está se relacionando com o seu povo. Do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, até a revelação escatológica, que é o Apocalipse, contendo 27 livros, nós iremos mais uma vez vendo Deus se manifestando através do ministério do seu Filho Jesus, e também se manifestando através dos apóstolos, através do crescimento da igreja, através da igreja primitiva. Deus sempre vem falando. Por isso que o texto nos diz: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Olha para cá. Quando nós fazemos um apanhado em toda a história bíblica, nós iremos perceber que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de comunicação, é um Deus que desde os primórdios, desde o princípio, quando Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, o que me chama a atenção é que quando Deus foi fazer o homem, Deus, Ele tirou de dentro das suas entranhas, e a Bíblia nos diz que o Senhor chega e diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E o que me chama a atenção é que quando Deus, Ele sopra nas narinas do homem, a palavra sopro ali no hebraico quer dizer ruacha, quer dizer pneuma, quer dizer hálito. Deus tirou de dentro das suas entranhas e Ele soprou nas narinas do homem, e a Bíblia diz: e o homem passou a ser alma vivente. Deus fez o homem para se relacionar com o homem. Deus não colocou o homem ali apenas no jardim, apenas para estar ali no jardim. É claro que tinha a sua missão de lavrar o jardim, de cuidar do jardim, que era o jardim de Deus que ficava na região do Éden. Mas o propósito de Deus, porque o próprio texto diz que no virar do dia Deus, Ele vinha todos os dias, e Deus se manifestava, Deus se revelava àquele casal, Deus se revelava a Adão e se revelava a Eva. Mas a Bíblia diz que por causa da sua desobediência, porque Deus determinou, Deus limitou o homem, Deus disse: olha, de todas as árvores do jardim, vocês são livres, mas existe uma árvore que está no meio do jardim, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos nós conhecemos a história, como que o homem, ele desobedeceu a Deus. A questão não estava no fruto, a questão estava na atitude errada que eles tomaram. E a Bíblia diz que Deus o expulsa do paraíso, e Deus começa a se relacionar com
os seres humanos, posteriormente, Eva, ela dá à luz a Abel, dá à luz a Caim. Aqueles meninos vão crescendo e Caim começa a invejar. Um sentimento de inveja, um sentimento diabólico começa a brotar no coração de Caim. E Caim, ele mata o seu próprio irmão, comete um homicídio. E Deus chega para Caim e começa a bradar, diz: Caim, aonde está o teu irmão Abel? Deus, meus irmãos, aleluia, Ele nunca vai ser cúmplice. E Deus nunca vai se compatibilizar com o pecado, com o erro. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Qual é a recompensa que a humanidade recebeu? Qual foi a recompensa que a humanidade, pelas suas atitudes e pelo seu pecado, ela recebeu a recompensa de um salário chamado morte? Por causa de um só homem, a morte passou a existência a toda a humanidade. Mas Deus queria, aleluia, se relacionar com o homem, que o homem pudesse se voltar para Ele com um coração contrito, com um coração arrependido, que o homem pudesse tirar alguns minutos para conversar com o seu Criador. Nós estamos vivendo em um tempo de uma apostasia espiritual desenfreada. Estamos vivendo em um tempo onde as pessoas têm mais tempo nos seus entretenimentos, nos seus afazeres, nas suas prioridades, do que, aleluia, se reservar para Deus. Por isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana: o meu Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, porque Jesus disse que há muitos que me louvam pelos lábios, nem todos que estão no seio da igreja, aleluia, quer dizer que é um adorador. Jesus conhece o verdadeiro adorador. Jesus conhece aqueles que adoram com sinceridade, em espírito e em verdade. Aleluia. Ele queria que Adão, queria que Caim, Abel estava adorando com um coração sincero, a ponto que a Bíblia diz que o Senhor recebeu a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Porque o culto de Caim não foi um culto de se humilhar, não foi um culto de reverenciar o seu Criador, não foi um culto aonde ele sentiu a necessidade de ouvir a voz do seu Criador, mas foi um culto invejoso, foi um culto de um sentimento hipócrita. Assim como Jesus falou para os fariseus: vocês dizem que me adoram, vocês dizem que adoram a Deus, mas vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês estão bonitos, mas por dentro está cheio de podridão. Os fariseus, que era para trazer a tipicidade, meus irmãos, que era para trazer a imagem, ou seja, de alguém que pudesse realmente expressar um verdadeiro adorador. Eles expressaram a hipocrisia diante dos olhos de Jesus. E o Senhor, Ele não desiste de se revelar com os seres humanos. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. O Senhor fala com Noé, está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13. O Senhor olha para a humanidade e vê uma humanidade corrompida. Veja que é essa questão da corrupção, essa questão das pessoas não se voltarem para Deus. Isso já vem desde o princípio, desde a queda de Adão. Isso Noé experimentou, porque Deus se indignou com o comportamento. Isso é tão sério que Jesus mesmo, Ele faz menção desse acontecimento. Ele disse: assim como no tempo de Noé, o povo comia, dançavam, casavam-se, davam-se em casamento, o povo estava voltado no seu entretenimento, eles não queriam saber da voz de Deus. E o Senhor diz até que um dia veio o dilúvio. O Senhor chegou para Noé e disse: Noé, construa uma arca, coloca dentro da arca tu e a tua família. Nós estamos em um culto de família nessa noite.
E o Senhor pergunta para você, meu irmão, pergunta para todas as famílias: qual o tipo de arca que você tem construído para colocar a sua família dentro dela? Qual o tipo de ambiente, marido, esposas, pais, mães, filhos, que vocês, aleluia, têm preparado nas vossas casas, para que o trono de Deus pudesse ser entronizado lá dentro? Há muitas famílias sendo destruídas, bombardeadas, e nós nos preocupamos com os nossos filhos nessa geração, porque as leis que estão tramitando no Congresso, que ferem os princípios da palavra de Deus, o nosso país, queridos, está cambaleando. Os poderes que deveriam andar em harmonia, os poderes deveriam ser, ou seja, tanto o poder executivo, judiciário e executivo, são poderes que deveriam andar em harmonia, mas na verdade, eles vivem se degladiando, não respeita a competência um dos outros. É o Supremo querendo legislar no lugar do Legislativo, é o Legislativo querendo fazer a função do Executivo, ou seja, o mundo está cambaleando, o sistema político está corrompido. Há um sistema diabólico que tem se infiltrado no meio da sociedade para distanciar, para desviar os princípios de Deus aos corações dos jovens, das crianças. O que é certo se torna errado e o errado se torna certo. As famílias estão sendo investidas, estão sendo destruídas. O conceito que a sociedade tem sobre família são conceitos antibíblicos que não servem para nós trazermos para o seio da nossa casa. E como mencionou aqui o pastor, que ele estava apresentando a criança, que os pais têm a responsabilidade de ensinar, de instruir, como diz a Bíblia: ensina o teu filho, inculca na cabeça do teu filho. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia, aleluia. Está difícil para os nossos jovens adentrar hoje nas faculdades. As filosofias que estão se infiltrando, sendo ministradas nas faculdades, filosofias que ferem os princípios da palavra de Deus. Os irmãos sabem o que está acontecendo, de ideologias, de partidos políticos, que não têm sequer o temor a Deus. Coloca no preâmbulo da Constituição Federal, na introdução da Constituição Federal, nós, reunidos em assembleia, promulgamos a Constituição Federal sob a proteção de Deus. Será se está mesmo? Porque Deus olha lá de cima, e Deus olha para essa terra, Deus olha para o nosso país, um país que Deus ama, porque o Brasil é do Senhor Jesus. E quando a Bíblia diz assim, que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, quando a Bíblia diz que quando o justo governa, a palavra justo, irmão, não tem nada a ver com crente, não tem nada a ver com evangélico. A palavra ali no hebraico, a palavra justo, quer dizer aquele que governa com justiça, aquele que governa com temor de Deus em seu coração. E você percebe o que está acontecendo, meus queridos. Mas a igreja, aleluia, que é a menina dos olhos de Deus, a igreja precisa se posicionar. A igreja não foi chamada para retroceder, porque nós temos relacionamento com Deus, porque Deus fala conosco, Deus continua falando, aleluia, Deus continua bradando no meio do seu povo. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Qual é a arca, meu irmão, que você tem construído para colocar a sua família dentro dela? O Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela. O pai de Abraão era Terá.
era construtor de deuses, vivia no meio de uma idolatria. E Deus disse: Abraão, eu tenho algo, eu tenho um chamado extraordinário na tua vida. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, mas ser tu uma bênção. Aleluia. Deus tem nos tirado, queridos, Deus tem nos tirado de um mundo de trevas, e Deus nos tirou desse mundo pecaminoso, não para nós continuarmos a mesma vida que nós tínhamos quando estávamos no Egito. O Senhor nos diz: todo aquele que quer se tornar amigo de Deus, se torna inimigo do mundo. Todo aquele que quer se tornar, aleluia, amigo do mundo, mas também se torna inimigo de Deus. O Senhor nos chamou para nós sermos luz no meio das trevas. O Senhor nos chamou para nós sermos evangelistas, discipuladores, para nós fazermos a diferença, para quando você colocar plano dos seus pés, alguém olhar para você e dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um santo homem de Deus. Aleluia, que as tuas atitudes e as tuas ações possam atrair a presença de Deus e possam atrair as pessoas a conhecerem quem é Jesus. Você entende essa verdade, querido? Sai, Abraão, da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, ser tu uma bênção. De ti eu irei fazer uma grande nação, as famílias vão se multiplicar, mas aonde tu chegar, tu tens que ser uma bênção. Como é que nós estamos, meus irmãos, no ambiente de trabalho? Como é que temos nos comportado em meio a essa pandemia? Muitos crentes, muitos evangélicos, como já dizia o nosso pastor presidente, pastor Raul, o pastor achava que depois dessa pós-pandemia os crentes iriam voltar mais avivados, mais com sede de Deus. Tem aqueles que são os remanescentes, mas tem aqueles que essa pandemia, queridos, trouxe um esfriamento espiritual na vida de muitos crentes. Se eu falo dentro de um contexto geral, crentes que deveriam se posicionar intacto, mais fervorosos para fazer a obra de Deus. Quantos entendem que Deus está falando? Digo amém. Deus chega, Deus fala para Ló em Gênesis capítulo 19, enquanto estava havendo contenda entre os servos, os trabalhadores de Abraão e de Ló. Ló toma uma decisão precipitada em sua vida. Ló, ele foi armar suas tendas nas cidades de Sodoma e Gomorra, cidades totalmente promíscuas, aonde predominava a promiscuidade. Era tão terrível que Deus não aguentou o comportamento, as ações dos moradores da cidade de Sodoma e Gomorra. E aqui eu tomo as frases do grande evangelista Billy Graham. Ele disse: se Deus não destruir esse mundo, Ele terá que pedir perdão para Sodoma e Gomorra, porque estamos vivendo em tempos piores do que o tempo de Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo em tempo, querido, aonde a sensualidade, o adultério, a prostituição, a fornicação. Estamos vivendo um tempo onde o pecado tem se alastrado. E Deus olha lá do céu, Deus olha para essa terra. É como Deus olhou do céu e clamou diante da nação de Israel. E procurou um homem que se colocasse na brecha, se colocasse na posição para tampar a brecha que estava no muro. Porque a nação estava se corrompendo, a idolatria estava adentrando nos corações dos israelitas. Os israelitas passaram 430 anos escravos nas mãos dos faraós. E quando Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu sei que tu é gago, eu sei que tu não sabe se expressar, tu não sabe falar direito, mas eu estou te usando para tu libertar o meu povo. Tu vai tirar o meu povo da situação que ele se encontra.
Tu vai fazer o povo peregrinar, Moisés. No percurso de 40 anos, foi esse percurso que aconteceram maiores milagres do Antigo Testamento. Porque a Bíblia diz que no período de 40 anos, Deus colocou uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Durante o dia, aleluia, Deus guardava eles do sol castigante do deserto, colocando a coluna de nuvem como um refrigerador. E durante a noite, Deus colocou uma coluna de fogo para aquecer eles do frio do deserto. Ei, meu irmão, nós não precisamos, aleluia, ter saudades do Egito, ter saudade do mundo. Nós precisamos nos colocar na posição de Deus, porque Deus ainda fala. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Aleluia. No percurso de 40 anos, as vestimentas deles não envelheceram, não rasgaram. No percurso de 40 anos, conforme os filhos iam crescendo, os sapatos iam crescendo nos seus pés. No percurso de 40 anos, Deus os alimentou com maná do céu. Deus fez brotar água da rocha. Deus abriu o mar vermelho para que eles pudessem marchar em pé enxuto. Deus destruiu o exército de Faraó. Aleluia. Isso quer dizer que Deus está conosco, meio diante das diversidades, das afrontas. Deus é o dono desta igreja. Aleluia, é o Senhor da sua igreja. E Ele nos diz: operando eu, quem impedirá o meu agir? Aleluia, a única coisa que Deus exige de mim e de você é que nós venhamos manter a nossa fidelidade, a nossa obediência, o nosso coração voltado somente para Ele. Bendito seja o nome de Jesus. Satanás chegou para Jesus e disse: tudo isso eu te darei, se tu se prostrares diante de mim e me adorar. Jesus disse: está escrito, Satanás, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Não se curve nada que venha desagradar a Deus, que venha tirar o seu foco de continuar a sua caminhada. Porque esse corpo que é mortal, em breve vai se revertir da imortalidade. Esse corpo que é corruptível, em breve vai se revertir da incorruptibilidade. A trombeta de Deus vai soar. Jesus vai ficar no espaço sideral. E nós vamos ser arrancados da terra e vamos nos encontrar com Ele nos ares. E vamos adentrar os portões celestiais. E estaremos para sempre com Ele. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Estamos só passando um tempo aqui. Somos peregrinos. Meus irmãos, estamos passando um tempo, e esse tempo não é para nós nos embaraçarmos. Paulo disse que um soldado que é alistado para a guerra, não é para ele se embaraçar com as coisas dessa vida. Deus pode te dar tudo do bom e do melhor nessa terra, sem precisar você se embaraçar com as coisas da terra. Tudo. Deus pode fazer você sentar nas maiores cadeiras do Brasil, de uma posição no meio da sociedade, mas Ele faz você sentar para você ser luz, ser testemunha. Jesus disse: vocês vão ser as minhas testemunhas. Testemunha, não importa qual a posição que nós estamos, se é um presidente da república, se é um deputado, se é um prefeito, é um secretário, aonde nós estamos, nós somos testemunha, somos luz. Mas tem crente que não pode ocupar posições, que alguns sentimentos começam a tomar de conta nos seus corações. Tem crente que nem para ter um veículo, irmãos, Deus quer abençoar. Se tem alguém que quer abençoar o seu povo, é Deus. Mas tem gente, tem muitas pessoas que não estão preparadas para receber as bênçãos de Deus, porque eles se embaraçam com as bênçãos. Aí as bênçãos se tornam maldição na vida da pessoa.
Olha o que o texto diz, Deuteronômio capítulo 28. Isso vale para todas as gerações. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado, veja bem, tendo cuidado diligentemente, vigilância, perseverança, e tendo cuidado de guardar no coração, como disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se atentamente se observares os estatutos, os mandamentos do Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te abençoará sobre a terra. Bendito serás tu na cidade, mas também tu serás bendito lá no campo. E o texto diz assim: aonde tu puseres as tuas mãos, o Senhor teu Deus te abençoará, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, te acompanhará. Você entende? Aleluia, glória ao nome de Jesus. Não era para Ló ter armado a sua tenda nas cidades de Sodoma, de Gomorra, mas Deus foi tão misericordioso, porque tinha o seu tio Abraão, que estava intercedendo pelo seu sobrinho Ló. Ele começa a dizer: Senhor, se lá tiver 50 justos, tu vai destruir a cidade, ou tu vai poupar os 50? Se lá tiver 30, se lá tiver 30, se lá tiver 40, se lá tiver 45, tiver 40, se tiver 30, tiver 10. Mas Deus não encontrou a quantidade de pessoas que tinham um coração voltado para Ele, que praticava a justiça. Deus ainda teve misericórdia da esposa de Ló, deu uma oportunidade para aquela mulher, para aquela esposa, para a mãe das suas filhas. Isso é tão sério, irmão, escute isso que Deus está falando, que quando os anjos do Senhor descem, e o anjo do Senhor dá uma ordem, diz: não olhe para trás, escapa-te pelas vossas vidas. Vocês vão se refugiar lá no Monte Zoar, que quer dizer o monte de Deus. Mas não olhe para trás. O anjo já tinha orientado, determinado, ensinando, para que eles não pudessem olhar para trás. Mas o coração dela estava tão voltado pelo materialismo, pelos prazeres de Sodoma e Gomorra, que ela nem atentou pela voz do anjo. Ela olhou para trás, e a Bíblia diz que ela se transformou em uma estátua de sal. Deus, Ele não se alegra, irmãos, com crente que o seu coração está dividido, não sabe se serve a Deus ou não sabe se serve a Baal, não sabe se serve a Deus ou se entrega aos prazeres logo para o mundo de uma vez por todas. O coração fica dividido, e Deus não aceita com que o nosso coração seja dividido. Não podeis servir aos dois senhores. Nós temos somente um Senhor, que é o nosso Deus. A Bíblia diz: andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, e ambos estão lutando. É uma guerra, vence mais aquele que é alimentado. Mas a mulher de Ló alimentou mais a carne. As filhas, apesar das filhas terem conseguido sair de Sodoma, de Gomorra, mas sabe o que elas aprontaram com o próprio pai? Elas embriagaram o próprio pai. E o texto diz que quando elas embriagaram com o próprio pai, elas cometeram o pecado de incesto. Elas coabitaram com o próprio pai. E a Bíblia diz que nasceu os amonitas e os moabitas, e Deus os amaldiçoou. Um dia um certo irmão chegou e disse assim para mim, um irmão que gostava muito de ficar pisando, sabe, na graça de Deus.
Precisamos ter muito cuidado para nós não pisarmos na graça, na misericórdia e no amor de Deus. Deus é amor, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas eu não posso usar da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor como algo para que eu possa me entreter, viver um entretenimento na minha vida cristã, sabendo que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, a Bíblia diz que ele vai colher. E aquele irmão chegou e disse: pastor, não tem nada não, porque a Bíblia diz que as filhas de Ló coabitaram com o próprio pai. Abraão teve 300 mulheres e 700 concubinas. A Bíblia diz, pastor, que Davi, ele coabitou com Batseba. E ele foi recitando os versículos, porque tem pessoas que usam a Bíblia para justificar os seus erros, os seus pecados. Eu disse, querido, você está enganado. Você tem que entender o que a Bíblia diz, o que a Bíblia manda. A Bíblia diz que eles cometeram, mas a Bíblia manda nós cometermos o mesmo erro. Não, a Bíblia diz que digno de honra entre todos e todos seja o matrimônio, e o homem de Deus é esposo e marido de uma só mulher. A Bíblia diz: jovens, fugir dos desejos da mocidade, ficarão de fora os adúlteros, os que se prostituem, os efeminados, todos vão ficar de fora, e todo aquele que ama e comete a mentira. Não se engana. Evangelho light, diet. Existem igrejas no Brasil para todo tipo de gosto. As pessoas não querem servir a Deus, elas querem os seus entretenimentos, querem satisfazer o seu ego. Já tem pastor coach. Pastor coach, sou formado. Você faz o quê, pastor? Sou coach. Nada contra, mas estão usando os púlpitos da igreja para os entretenimentos, para mensagem de autoajuda. Ei, meu irmão, você não precisa mensagem de autoajuda, você precisa da ajuda do alto. Aí o pastor, aleluia. Quantos entendem que Deus está falando? Diga amém. A minha filha estava na escola. Minha filha tem 11 anos. Eu coloquei ela numa escola particular, da rede privada. Numa escola evangélica, pastor. Para preservar a minha filha. E quando a minha filha chega esses dias lá em casa, as aulas voltaram. Ela chega e diz: pai, eu conheci um amiguinho. E ele disse, pai, que tem um namorado. Sentei com minha filha, fui explicar algumas coisas para ela. Eu disse: filha, você falou do amor de Deus para ele? Ele disse: falei, pai. Eu disse que era errado, que Deus não se agradava. Porque hoje, até para você falar desse assunto, querem botar uma mordaça nas nossas bocas. Irmão, que sociedade é essa? Que loucura. Aonde que o artigo 226 da Constituição Federal diz assim, que constitui como entidade familiar. Está lá, homem e mulher. Aí o STF, que eles querem legislar, que é uma bagunça, eles criaram uma jurisprudência em cima do artigo 226, porque os deputados, principalmente da bancada evangélica, eles pegaram e engavetaram, porque eles queriam tirar a palavra homem e mulher, eles queriam colocar gênero. E eles foram lá e criaram essa jurisprudência, autorizando todos os cartórios a reconhecer a união homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo, para desconstituir a família, para deixar na mente das nossas crianças dúvidas, para que elas não venham, para que venham encarar isso de uma forma normal, comum. E nós pregamos que está na Bíblia.
Teve um pastor, os irmãos acompanharam aí pela televisão, pastor Jorge Linhares. Os irmãos sabem que aquele homem foi levado ao tribunal para responder um processo penal, porque pegou o departamento infantil, as crianças, para fazer um vídeo, para dizer que menino nasce menino, e menina nasce menina. Eles pegaram, entraram com ação contra a igreja, contra o pastor Jorge Linhares, que é o presidente daquela igreja. Mas Deus está vendo lá de cima. Vai chegar um tempo, aleluia, que Deus vai dar um basta em tudo isso. Porque o Brasil é do Senhor Jesus. Existe um povo santo, comprometido com as verdades de Deus, que não vai abrir mão das verdades de Deus. Aleluia, que vai continuar pregando as verdades de Cristo. Porque pecado nunca deixou de ser pecado. A Bíblia, ela não precisa passar por emendas constitucionais. A Bíblia, ela não caduca, não. A Bíblia, ela é tão atualizada, aleluia, que ela trata de qualquer assunto. E todos esses assuntos, essas situações que está acontecendo, o Senhor já retratava desse tempo que nós estamos vivendo. Por isso que Paulo escrevendo, a Bíblia diz, é meu tempo, porque os dias são maus. Haverá um tempo, a Bíblia diz, onde os homens iriam ser amantes de si mesmo, irreconciliáveis, mais amantes dos prazeres do mundo do que amante de Deus. E em Romanos capítulo 1 versículo 18 nos diz, porque do céu manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade de Deus pelas suas injustiças. E a Bíblia diz, eles trocaram, aleluia, o que é verdade e passaram a adorar mais a criatura do que o Criador. E a Bíblia diz, porque eles não se importaram de terem conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou aos seus sentimentos perversos para desonrar os seus corpos entre si. Deus permite e Deus entrega viverem nos seus próprios sentimentos perversos. Aleluia. Quantos entendem que Deus está falando? Diga amém. Eu sei que esse tipo de mensagem não dá ibope, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Você pode até armar sua tenda em lugares onde existe a promiscuidade, mas você pode armar, que você venha armar para que você venha ser luz, venha ser um evangelista, que você venha fazer a diferença. Eu passei 8 anos nas Forças Armadas. Nós estávamos numa missão Eldorado dos Carajás, no estado do Pará. Passei 40 dias em uma missão de acontecer uns conflitos entre os sem terras e a Polícia Militar do Pará. E o exército foi destacado para lá. 40 dias nós passamos acampado, próximo Eldorado dos Carajás, em uma mata, ali no Pará. Todas as noites eu reunia alguns crentes, e nós fazíamos ali um pequeno grupo, um grupo ali de adoração, de relacionamento com Deus. Quando um sargento pegou uma lanterna e começou a jogar a lanterna nos nossos olhos, atrapalhando o culto. Eu cheguei lá, bati continência, com licença, sargento, cabo 172, permissão para falar com o senhor. Queria lhe pedir, por favor, o senhor está atrapalhando o nosso momento ali com Deus. Ele disse, quem foi que autorizou vocês fazerem culto aqui? Ele disse, nós temos a liberdade, nós podemos realizar. Tem o RDE, que é o Regulamento Disciplinar do Exército, me autoriza também, sargento. Ele disse, você não está aqui para questionar, você está aqui para obedecer, acaba com essa molecagem. Eu disse, o senhor retira as palavras que o senhor acabou de falar, que isso aqui não é molecagem não, nós estamos num momento espiritual com Deus. Inclusive o senhor só está vivo aqui agora, porque Deus está lhe dando o oxigênio para o senhor respirar. Cuidado com o que o senhor está falando. E eles continuaram, ficaram jogando pedra, coquinho. Quando foi 3 horas da manhã, irmão, só escutei o grito, socorro, socorro. Aí o corneteiro lá, o soldado
tocou a corneta da alvarada, todos os soldados correram, inclusive eu corri para lá. Quando chegou lá, ele estava na rede de selva, uma cobra bem enorme. A cobra pelo lado do mosquiteiro, do lado de fora. Quando ele olhou para mim, disse: foi os crentes colocaram essa cobra. Foi vocês, 3 horas da madrugada. Colocou todos nós, os evangélicos lá, os crentes, nós ficamos em forma. E ele chegou e disse: cabo, diga quem foi. Eu digo: sim senhor, eu sei quem foi. Ele disse: quem foi? Eu disse: foi o general. Ele disse: general, tá doido, soldado? Cabo, que general? De general dos generais, foi Jesus. Jesus que colocou aquela cobra dentro da sua rede. E Ele manda te dizer que a próxima vez que o Senhor ficar esnopando dos crentes e ficar esnopando da Bíblia Sagrada, Ele vai mandar uma sucuri para lhe engolir vivo. Esse sargento hoje, meus irmãos, até hoje, sargento de carreira, conseguiu, tem poucos anos que ele foi para a reserva, está lá na Assembleia de Deus, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Precisamos ter coragem, meus irmãos. O Senhor, a Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Deus não aceita tímido, covarde, frouxo, no seu reino, na sua obra. O Senhor diz que nem os tímidos vão entrar no reino dos céus. Os covardes, Deus diz para Gideon que voltem, retrocedam. Quantos entendem que Deus está falando? Diga amém. Deus fala com Josué, diz: não temas, Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Deus chega para Salomão, em segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor, Ele chega para Azarias, segundo livro das Crônicas, capítulo 15, diz assim: o Espírito do Senhor veio sobre Azarias, e Azarias, movido pelo Espírito Santo, disse: ouve, ó Israel, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele vos deixará ser achado. Se o deixardes, Ele também vos deixará. E o que me chama a atenção é que o texto, o versículo 12, segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, diz assim: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote e sem lei. Quando o povo não tem o verdadeiro, a presença de Deus, e quando não tem sacerdote, e quando não tem a lei de Deus, sabe o que acontece? O texto diz: acontecia muitas perturbações, não havia paz no meio do povo, da nação, porque o que vai trazer a paz, e o que traz conserto para uma nação, o que traz conserto para um povo, é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que o Senhor preza muito pela sua palavra, preza muito pelos sacerdotes, que ensinam o verdadeiro evangelho genuíno. Aleluia. Porque o sacerdote ensina para conduzir o povo ao céu. Aleluia. Jesus veio, meus queridos, há 2000 anos atrás, e o propósito de Jesus, Ele veio, foi para morrer. E Ele morreu, se sacrificou, aleluia, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Nós fomos comprados, não foi com sangue de bode, não foi com sangue de galinha, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, porque Ele comprou para si, com seu sangue, homens que procedem de todas as nações, de todos os povos e de todas as tribos. Nós vamos desperdiçar tão grande salvação, a presença de Deus em nossas vidas, trocar por meros prazeres passageiros? Um dia eu estava lá em São Paulo, na Praça da Sé, estava lá com minha esposa, nós íamos fazer a conexão, e à noite, chegamos durante o dia, disse: vamos dar um passeio, aí pegamos o metrô, saímos visitando. Aí eu estava com minha esposa, chegou uma mulher, tocou no meu ombro e disse: moço,
o senhor quer comprar um pé de coelho para dar sorte? Eu olhei para ela e disse: obrigado, eu já tenho a mão do leão da tribo de Judá. Se é um dia, o senhor já tem um quê? Eu tenho já a mão do leão da tribo de Judá. Ela disse: o que é isso? E eu comecei a evangelizar ela na Praça da Sé. Ela dobrou o joelho entregando a vida dela para Jesus. Seja luz, testemunha onde você estiver. Porque aqueles que estão em Cristo. Eu morava em frente, irmãos, uma macumbeira, minha casa, até hoje é onde eu moro, nessa residência. E sempre eu chego 1h da manhã, o pastor aqui quando ligou para mim, eu estava visitando uma igreja que nós ia abrir recentemente, era quase 1h da manhã, estava com minha esposa e outro pastor e a esposa, e sempre eu chego tarde em casa, porque o pastor, ele sempre é o último que sai da igreja, os irmãos é pedindo oração, é conversando, ou seja, aquele momento de aconselhamento também, tem irmãos que quer exatamente que seja naquele dia. E quando você vai chegar em casa já é tarde. E quando eu cheguei, aí tinha uma irmã me aguardando, quase meia-noite, lá na porta da minha casa, sozinha, mas a rua bem iluminada. E quando eu estava estacionando ali, quando eu vi ela, eu ia estacionar, eu passei em cima de uma farofa lá, de umas velas, né, de uma bacia de sangue. Ela botou a mão na cabeça dela e disse: pastor, pelo amor de Deus. Eu disse: o que foi, minha santa? O senhor acabou de atrair maldição para o seu carro. Eu disse: o senhor passou por cima de um despacho. Ele disse: não, irmão, isso aí que todo dia eu passo por cima disso aí. Contra Jacó não há encantamento. 1000 cairão ao teu lado, Deus meu, à tua direita, não será atingido. Jesus disse: aqueles que estão em Cristo, o diabo não pode tocar. Quem está em Cristo, o maligno não toca. E a Bíblia diz: aquele que me serve, meu Pai o honrará. Evangelizei lá, aquela mãe de santo. Ela não queria nem saber de Deus. Começava a botar aqueles despachos na frente da minha casa. Eu começava a distribuir panfleto para ela. Fiz uma missão lá, chamei ela todo tempo tendo resistência. Até que um dia ela orava com outra mulher, eu não sabia, sempre se escondia lá dentro muitas pessoas frequentavam. Lá era o Vale de Jaboque, que ela botou o nome lá. E até que quando elas se desentenderam lá, veio a polícia, ela deu uma facada na outra que ela convivia com essa pessoa. E essa pessoa automaticamente arrumou as coisas dela, botou em cima do caminhão. Quando ela estava botando as coisas em cima do caminhão, ela disse assim, disse: foi ele. Eu disse: o quê? Que foi ele? Disse: foi ele que mandou arrumar as coisas e ir embora daqui perto da tua casa. Eu disse: ele quem? O homem lá de cima. Porque todo despacho que eu fazia na porta da tua casa não te atingia. Todo despacho que eu colocar não atingia. Eu pensava que ia acontecer alguma coisa de ruim contigo. Aconteceu foi com a minha amante. Eu estendi as mãos e disse: Jesus tem um plano na tua vida, filho, Ele te ama. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Isso mostra o quanto o diabo tem te enganado, o quanto ele é fraco, o quanto o poder dele é limitado. Mas eu te apresento, meu Deus, que você mesmo acabou de dizer, que enquanto você fazia, meu Deus me guardava, me protegia. Esse é o Deus que eu te apresento. Ela em cima do caminhão disse: pois libera pelo menos uma palavra aí para mim, pastor. Eu disse: eu libero, eu te abençoo com a bênção do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Eu profetizo a salvação de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Toda obra do mal vai cair por terra contra a tua vida. Subiu no caminhão, foi embora. Aí Deus pega, coloca na mesma casa onde ela morava. Chegou um senhor, comecei a me relacionar com ele, chamei ele para a missão no lar. Tinha noite que ele saía meia-noite lá de casa. Toda semana o capim lá da minha frente da minha casa começava, ele ia lá com a enxada e: pastor, enquanto eu estiver morando aqui, o senhor não vai capinar aqui essa frente da sua casa. Quem vai capinar sou eu. Ganhamos toda a família dele para Jesus. A família, eu botava todos eles dentro do carro. Um homem muito simples, humilde.
deixava eles na igreja, voltava e pegava a minha família, e nós íamos para o culto, para a igreja. Fiz isso durante aí mais de 3 anos, com aquela família, até que um dia ele mudou para uma cidade bem circunvizinha, bem próximo lá da nossa cidade, mas a família toda foi alcançada, porque Deus faz isso. Aonde o justo está, Ele é luz, aleluia, Ele é luz, Ele brilha, Ele é o sal, bendito seja o nome do Senhor, e nada pode contra a vida do salvo. Você entende essa verdade? Diga amém. Para nós concluirmos, meus irmãos, Deus é o Senhor que continua falando, aleluia. Deus, Ele falou através do profeta Isaías, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, o seu governo está sobre os seus ombros, o seu nome será chamado Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estava se referindo sobre o Yeshua, o Hamashia, sobre o mestre ungido, enviado de Deus. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, ele diz: e tu, Belém, entre as menores de Judá, de ti me sairá, é Deus bradando, Deus falando, de ti vai nascer um, cujas os tempos são desde os tempos da eternidade. Estava se referindo sobre Jesus, aleluia. Houve um período na Bíblia chamado período interbíblico. Durante 400 anos, houve o silêncio de Deus. O período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus silenciou. E os profetas começaram a profetizar de si mesmo. Outros começaram a ter revelações de si mesmo, sendo que Deus não estava revelando, sendo que Deus não tinha autorizado eles profetizarem. Depois de 400 anos, Deus, Ele olhando o comportamento da terra, até que um dia, aleluia, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a um homem simples, carpinteiro, chamado José. O anjo aparece e diz: José, não temais em receber Maria como a tua esposa, porque o que vai ser gerado nela é obra do Espírito Santo. Nasceu Jesus para cumprir a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus nasceu, e quando Jesus nasceu, aleluia, João Batista estava na beira do Rio Jordão, batizando o primo de Jesus Cristo. Quando ele olha para Jesus e para a multidão, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí aquele que foi profetizado, eis aí o Messias, o Yeshua, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de me abaixar para desatar os cadarços das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus nasceu, e Ele continuou o seu ministério, e muitas obras do diabo Jesus desfez. Que quando Jesus, para nós concluirmos, quando Jesus ele entra em uma sinagoga, encontra uma mulher encurvada, Jesus olha e diz: mulher, quantos anos que tu anda dessa forma? Ela disse: há 18 anos. Jesus ele dá o diagnóstico, irmão, certo. O Senhor está falando aqui ao meu coração neste momento, que Ele está trazendo o diagnóstico aqui de muitas pessoas nesse momento. Há uma unção de Deus que vai começar a pairar aí onde você está, trazendo cura. E essa unção que está aqui vai refletir lá na tua casa, lá nos teus familiares. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz: há quantos anos que tu anda assim? Ela diz: há 18 anos. Jesus diz assim, Jesus dá o diagnóstico. Jesus não olha uma doença comum, normal. Jesus vê um espírito de doença, de enfermidade. Satanás mantinha ela presa. Quando Jesus repreende aquele espírito de enfermidade, Jesus disse: mulher, te endireita. A Bíblia diz que instantaneamente ela se endireitou. E Jesus chega e diz para os fariseus: não convinha, porque era no sábado, não convinha soltar dessa prisão esta mulher, sendo ela filha de Abraão, dentro da sinagoga, sendo ela descendência, filho de Abraão, a qual Satanás mantinha presa há 18 anos. Esse é o dilema, irmão, de muitas pessoas que estão dentro das sinagogas, estão dentro das igrejas,
tem até uma descendência de um pai que é crente, é presbítero, o pai é evangelista, é obreiro da casa de Deus, mas há uma corrente que está acorrentado, filhos de muitos obreiros, de muitos líderes, mentes cauterizadas. Mas o Senhor estará aqui nessa noite para dizer: te endireita, que a partir de hoje, o Senhor não quer que você ande de cabeça baixa, sendo escravo dos teus próprios sentimentos, da depressão, da opressão. O Senhor quer que você seja livre da doença, do câncer, livre de qualquer tipo de doença, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, para toda a eternidade. E eu quero liberar uma palavra de cura sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, alabashuribicanda, alabassuricais. Com a permissão do pastor, por favor, fique em pé. Levante as suas mãos, que eu quero liberar essa palavra de cura sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, toca agora, Pai, porque o Senhor tem falado desde o princípio, e o Senhor continua falando até hoje. Esta pessoa que adentrou aqui, Senhor, enferma, doente, precisando de um milagre, precisando de uma resposta do Senhor. A tua palavra diz que a unção de Deus despedaça todo o jugo do diabo. Vai, Senhor, neste momento agora, vem despedaçar, Pai, toda doença, todo câncer, todas as células cancerígenas, venha ser destruída em nome de Jesus. Nódulos desapareça agora dos seios, doença na próstata, em nome de Jesus, dos rins, diabetes, pressão alta, pressão baixa, em nome de Jesus agora, Senhor, vai tocando agora da planta dos pés ao alto da cabeça agora, trazendo agora a unção, Senhor, de cura sobre a tua filha, sobre o teu filho, em nome de Jesus. Quando essa pessoa procurar o nódulo, o caroço, quando essa pessoa procurar, Senhor, a doença, ela não vai encontrar mais, porque o Senhor já curou nesse momento, o Senhor já fez desaparecer essa doença agora, o Senhor já fez desaparecer a doença lá na tua casa. Quando tu colocar a planta dos teus pés lá dentro da tua casa, o mal já desapareceu, a doença já desapareceu. Assim diz o Senhor para a tua vida, que Ele está curando esta pessoa que você tem se entristecido muito por causa daquela doença. O Senhor está curando ele agora, o Senhor está curando ela agora. Aquela doença não é para a morte, é para que o nome dele seja glorificado e você venha testemunhar que Ele é Deus na tua vida. Levante as tuas mãos, diga: eu creio, diga: eu recebo, diga: obrigado, Jesus. Em forma profética, coloca uma das tuas mãos sobre a sua cabeça, diga: sobre a minha vida está a unção de Deus, que despedaça todo jugo, toda doença. O meu corpo não é templo de doenças, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Toda doença, em nome de Jesus, sai, 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 em nome de Jesus, vai saindo. Diga: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, em nome de Jesus. Diga: obrigado, Jesus, pela minha cura e pela minha vitória. Deus abençoe, em nome de Jesus.